Boa tarde a todos. Hoje nós iremos estudar sobre o método de ensino de João de Deus, de Portugal. Eu me chamo Tereza, sou professora especialista. Eu creio que vocês irão gostar muito desse método. O modelo de método pedagógico, né, do Jardim de Escola João de Deus, ela tem características muito próprias que lhe confere uma sólida consistência. A cartilha maternal, publicada, preste bem atenção na data, 1876, né? Ela ainda, até hoje, ela é a metodologia que está pré, ó, mas foi publicada em 1876 e aqui é ele, viu, gente? Ó, desculpa aqui desse rim. E ainda hoje a metodologia utilizada é a metodologia utilizada para iniciação à leitura e à escrita. Eu vou ver se eu dou uma arrumadinha aí. A origem e evolução desse ensino deve-se às ideias pedagógicas do poeta João de Deus, que nasceu em 1830 e faleceu em 1896, do seu principal mentor, né, que foi João de Deus Ramos, e da sua filha Maria da Luz de Deus Ramos Pontes de Carvalho. Atualmente, a escola está sob a direção de seu neto, Antônio de Deus Ramos Pontes de Carvalho. É uma escola totalmente assim, familiar. Quem foi João de Deus? Antes de iniciar, nós vamos falar, né, que ele é português. Essa escola é de Portugal. Ele entrou para a Faculdade de Coimbra em 1849, onde se formou em Direito. Em 1859, eminente poeta lírico, ele publicou a sua primeira coletânea de poemas em 1868, que chamava Flores do Campo. Ele exerceu o cargo de jornalista no jornal BGC. Em 1868, foi eleito deputado em 1869 pelo Círculo de Silves, passando a viver em Lisboa. Em 1876, ele publicou aquela que eu digitei ainda ficou duas vezes, viu? Cérebro Cartilha Maternal, que rapidamente se expandiu como método de iniciação à leitura. Em 1888, as cortes escolheram como método oficial da aprendizagem. Ele que fez a cartilha, viu, gente? Em 1911, a Primeira República alargou a rede de instrução pública, espalhando as escolas primárias por quase todos os centros urbanos, promovendo a sua difusão. Houve grandes polêmicas e muitas críticas, mas o índice de alfabetismo das classes trabalhadoras da época rondava em torno de 87%. Olha, gente, era muito, né? Chegava a quase 100%. E para mudar esse triste índice, teve a iniciativa de algumas personalidades destacadas, como Bernardino Machado, Jaime Magalhães de Lima, Francisco Teixeira Queiroz, Ana de Castro Osório, Homem de Cristo e outros, né? Que foram essenciais para ajudar a criarem as escolas móveis, usando o método João de Deus. Todos esses que eu acabei de falar foram os precursores dessas escolas na época, tá? Que avalancou. Essas associações, que eram as escolas móveis da época, alfabetizaram entre 1882 e 1920 mais de 28 mil adultos e crianças. Foi um verdadeiro sucesso. Associações de jardins, Escola João de Deus. No ano de 1920, João de Deus Ramos cria o curso de didática. Você vê que ele mudou totalmente, né? De política, ele passou para ser dono de escola, fez a cartilha, que é usada até hoje, ele mudou a sua história.
Ele também criou o curso de didática pré-primária em 1943. Foi, viu, gente? Aqui, ó, engoliu o F. Foi fundado o primeiro curso de educadores de infância, que deu um grande impulso à educação pré-escolar e pré-primária. A direção da associação esteve ligada aos descendentes da família João de Deus e um dos presidentes foi o seu bisneto, o bisneto do poeta, Antônio Ponce de Carvalho. Isso mostra como a família preservou a continuidade, né, do legado deixado pelo avô, que foi muito importante, né? O que mais chama atenção é que o método João de Deus valorizava e valoriza ainda, né, a compreensão da leitura, em vez de simples memorização das letras e sílabas, algo bastante avançado para a época. Por isso, suas escolas atravessaram mais de um século de história e continua sendo respeitada em todo Portugal. João de Deus Ramos é um personagem fascinante. Ele foi contemporâneo de educadores como Maria Montessori e ajudou a trazer para Portugal ideias da chamada Escola Nova, defendendo uma educação mais humana e centrada na criança. Embora o método João de Deus tenha características próprias, né, porque foi criado por ele, e muito portuguesas, porque isso aqui, quando eu digitei, é de um livro totalmente escrito em português, viu, gente? Então, eles falam, os pensamentos deles é um pouquinho diferente do nosso, né? Próprias e muito portuguesas aqui, né? João de Deus Ramos estudou várias correntes pedagógicas modernas da sua época e foi influenciado por ideias de educadores, como Froebel, o criador do Jardim das Infâncias, chamada Kindergate. Se eu não souber falar muito bem inglês, não, vocês me desculpem, tá? O próprio termo jardim-escola, adotado por João de Deus Ramos, foi inspirado no conceito de Kindergate de Froebel, que é a escola do jardim da infância, né? Porém, ele não copiou o modelo alemão, adaptou à realidade portuguesa e acrescentou algo. Ele era fã de Froebel, né? Só que ele aqui está falando que ele não copiou, ele adaptou o que ele achava importante para ele. Adaptou algo que considerava essencial, a alfabetização precoce, através da cartilha maternal. João de Deus Ramos utilizou atividades inspiradas nos dons e nos trabalhos manuais de Froebel, como dobragem, entrelaçamento, modelagem, jogos educativos. Entretanto, afirmava que os Jardins Escola João de Deus possuía uma identidade própria e não era uma simples cópia, né? Reprodução de método estrangeiro. A escola dele tinha uma vida própria, como diz o ditado, né? O resultado foi extraordinário. O primeiro jardim escola dele foi fundado em Coimbra, em 1911, gente. E ao longo do século XX, a rede espalhou-se por Portugal, formando educadores e alfabetizando centenas de milhares de crianças. Uma curiosidade interessante: muitos historiadores da época consideram que João de Deus Ramos conseguiu combinar o quê? Influência de Froebel, da Escola Nova e de outras pedagogias modernas, mas sem abandonar a cultura portuguesa, que ele prezava muito, e aí vocês vão saber o porquê. Por isso, os jardins escolas João de Deus são vistos como uma das experiências pedagógicas mais duradoura da história de Portugal, que perdura até nos dias de hoje. Para quem pesquisa os grandes teóricos da educação, João de Deus Ramos é uma figura muito especial, porque ele não apenas escreveu sobre educação, ele criou uma rede de escola que continua funcionando mais de um século, e ele nem era
assim, professor, né, gente? Vocês viram que ele era um poeta, ele era político, né? Mas ele veredou por esse caminho e teve grande sucesso, né? Continua funcionando até hoje. Isso é algo que poucos educadores conseguiram realizar. Ele também fez a ludotecas João de Deus, associações de jardins e escolas João de Deus. Ele tem um projeto itinerante, pioneiro, que proporciona atividades de tempos livres a crianças e jovens entre 3 a 12 anos, oriundos de comunidades em situações de exclusão. Esse projeto já recebeu o prêmio Manu Skies, concedido à melhor organização do país. É um prêmio muito conceituado lá, tá? Mas qual é a sua metodologia? Direito à educação e instrução, qualidade dos serviços, adequação à idade dos alunos, ideia de globalidade, de integridade, preparação para o ensino posterior, o ensino que ainda virá, né? Princípios básicos da sua educação, intenção social, culto pelos valores nacionais, educação integral, preocupação pelo desenvolvimento de classes desfavorecidas, respeito pela espontaneidade infantil, atender aos períodos sensíveis das crianças portuguesas, ambiente familiar, pleno de amor, alegria, harmonia, seriedade, expressão gráfica, pictórico e verbal, educação sensorial, perceptiva e motora, e dedicação mútua, é o que também nós vemos na nossa escola hoje, né? Desenho, coordenação, tudo. Aprendizagens pelo raciocínio e não por aquisições de noções verbalizantes. Canto, música, educação física. Para ele, o ensino de leitura faz parte da metodologia. Inicia-se aos 5 anos do ensino e aprendizagem pela cartilha maternal, criada por ele. A sua metodologia de ensino. Ensino sistemático da leitura, iniciando aos 5 anos, pelo método da cartilha maternal. Ensino sistemático de matemática com material específico, temas de vida, observação direta das coisas apresentadas, sobre a forma de surpresa, as crianças vendo e aprendendo, né? Jogos variados para educação sensorial e perceptiva, exercício de linguagem, dicção, vocabulário, canto, música, expressão gestual, trabalhos manuais, modelagem de desenho, organização do contexto educativo. É um ensino global, né, gente? Que aprende de tudo mesmo. Em cada sala de aula é feito uma organização horizontal por níveis etários, como programa específico para cada nível, clima de interações. Ele defende-se um ambiente de relações humanas equilibradas, sendo privilegiada a prática da disciplina ativa, com exclusão de prêmios e castigos. Exclusão, viu, gente? Organização do espaço. Aqui vocês vão saber por que ele dá muito valor ao ensino do português mesmo, né? Arquitetura funcional, aqui não é lugar do R, é E, viu, gente? E atraente, de características nacionais e regionais, ligada aonde? Aos costumes, tudo que quer dizer sobre Portugal. Decoração que privilegia sempre a identidade cultural, pois as paredes também são mestras. O desenho que eles colocam nas paredes tem que ser com a identidade própria, né? Da cultura deles. Criaram um bom ambiente físico e humano, com decoração simples, mas com a arte presente. Ele está certo, né? Porque se você não conhecer sua cultura, não adianta você ficar pondo a cultura alheia se você não dá valor nem na sua cultura, né?
organizações do espaço materiais, imitar para aprender a viver, integrar-se no meio social. Aí, por exemplo, lojas, as crianças aprendem o que faz numa loja, o que se compra, casas de boneca, onde eles aprendem sobre família, sobre amizade, tudo, né? Jogos de trânsito. Segundo, isso aí tudo é baseado nos ensinos de Froebel. Segundo o Froebel, a educação infantil, o brinquedo é fundamental. Cria uma série de jogos, exercício físico, ginástica manual, educação de sentido, e a educadora regula todas as atividades dentro da sala de aula, dando suporte, né? Suporte para cada um. Essas figuras eu achei assim aleatório, viu, gente? Então eu enquanto vocês olham as figuras, eu vou ler uma folhinha aqui. Planejamento e avaliação. Como na língua portuguesa é planeamento. Programação adequada a cada grupo etário, feita pelos educadores. Avaliação elaborada pelos educadores, tendo em conta a individualidade de cada criança e a programação efetuada de acordo com a faixa etária dela, né? Com a idade, com tudo. Então, nada é por acaso, tá? Tudo foi bem trabalhado e elaborado. Agora nós iremos para a próxima. Também é uma figura que eu achei aleatória. Nós iremos falar sobre trabalho com as famílias e a comunidade. Encontros e reuniões programadas eles fazem na escola. Os pais são convidados a colaborar em algumas atividades organizadas. Participação em festas e eventos. Isso aqui é quase igual a nossa, né? Que os pais também participam. Eu acho que a maioria das escolas é desse jeito, né? E aqui nós vamos falar um pouquinho que, olhando aqui na escola, uma escola linda, que eu nem sei onde que é, mas eu pus aqui para vocês terem uma noção, né? Segundo Maria Montessori, a criança é livre, mas livre apenas na escolha dos objetos sobre o que possa agir. Esses objetos são sempre os mesmos e típicos para cada gênero de atividade que se vai fazer na escola. E aqui tem até um desenho que não dá para vocês ver, que ensina a criança a botar a camisa, fechar uma camisa, usar o zíper, coisas que se usa, né? No dia a dia. E são cada gênero de atividades, daí o conjunto de jogos ou materiais que criou para o Jardim da Infância. Maria Montessori, que também era fã do Froebel, como João de Deus também. E aqui, para terminar, nós vamos falar do De Crowley, que nasceu em 1871 e faleceu em 1932. Ele ensinava as percepções das crianças, né? Base no trabalho requerida para as atividades destinadas à criança, processo de aprendizagem, os três conceitos que ele achava básico, a observação da realidade no meio em que se vive, a associação de ideias, a expressão de conteúdo, mais ou menos parecido com as ideias de Froebel também, do João de Deus, Maria Montessori, todos eles usavam as mesmas linhas de pensamento para a educação infantil. E interessante que a escola do João de Deus, ela existe até hoje na maioria das escolas de Portugal. Eu tenho amigas que têm escola lá, que trabalham lá, e realmente o ensino deles é de primeiro mundo. Vale a pena vocês pesquisarem e conhecerem um pouquinho mais, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa história. E desculpa dar algum errinho na hora de digitar, mas eu creio que deu para vocês aprender bem, né? Como que o método deles não é um método difícil, né? É um método mais ou menos baseado no do Froebel, né, de Maria Montessori,
e entre outros. A mesma linha, mas ele criou o seu próprio sistema, a sua própria cartilha, que eu só vi uma folha da cartilha dele, mas eu pretendo achar a cartilha inteira para nós discutir mais um pouquinho. Obrigado e até a próxima. E se vocês gostaram, gente, vocês compartilham, vocês se inscrevam no canal e deixem um joinha, tá? Obrigada.